Da mesma forma que nós definimos sequências de funções, a gente pode também definir séries de funções, em que a gente faz a soma sucessivas de uma determinada sequência. Então, eu defino, a partir de uma sequência de funções, eu vou definir a série de funções associada aos termos f de n a uma sequência de somas parciais de funções, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma função f de n, cujo termo, uma sequência de termos de funções que é definida por fn de x igual a x elevado a n, eu posso definir uma sequência de somas parciais, por exemplo, a S0 só tem o x elevado a 0, que é 1, a S1 é 1 mais o x elevado a 1, o S2 é 1 mais x ao quadrado, o S3 é 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo, ou seja, eu estou definindo uma série de funções do tipo x elevado a n, tá? Bom, definindo uma sequência de somas de funções, a gente está definindo o que a gente chama de uma série de funções. Então, a gente vai denotar como uma soma n de 0 a infinito de f de n, ou seja, f de 0 mais f de 1 mais f de n. Observe que eu estou somando funções não aplicadas em um ponto, tá? Mas a ideia de soma de funções significa exatamente isso, que a minha S de n ela é definida por Sn de x igual à soma de cada uma dessas minhas funções aplicada num ponto x do meu domínio. Eu também posso falar em termos de convergência, né? Se eu fixar um certo x do meu conjunto B, né, significa exatamente que há uma convergência pontual disso. Ou seja, a minha função S de x, Sn de x, que é a minha sequência de somas parciais de funções, ela converge pontualmente para S de x, né? Um exemplo aqui que a gente viu é a série de funções n de 0 a infinito de x elevado a n. Né? Essa aqui com x menor do que 1 é a série geométrica, e a gente viu que a série geométrica converge exatamente para o valor 1 sobre 1 menos a minha razão, o meu termo que está aqui dentro, tá? Portanto, como isso vale para todo x, isso me define uma função S de x igual a 1 sobre 1 menos x. Então, significa que dentro desse intervalo de módulo de x menos 1, esta função aqui, 1 sobre 1 menos x, ela pode ser escrita na forma de uma soma infinita de funções, que é do tipo 1 mais x ao quadrado, mais assim por diante, né? X elevado a n, mais e continua infinitamente, tá? Desde que módulo de x seja menor do que 1. Isso aqui me garante a convergência pontual dessas funções, porque isso vale para todo x nesse intervalo de menos 1 a 1. Quando eu digo simplesmente, ou indico simplesmente que S igual a uma série de funções, eu estou dizendo que, na verdade, essa minha função que representa essa soma, ela me interessa apenas nos pontos em que a série de funções é convergente, tá? Eu não estou interessado em outros pontos dessa minha função. Então, eu não vou ficar falando a cada momento dizendo que isso aqui é apenas nos seus pontos de convergência. Está implícito que deve ser apenas nos seus pontos de convergência. Bom, mas a gente viu que convergência pontual de funções é uma coisa que pode ser muito complicada do ponto de vista de manter as operações usuais do cálculo. Então, a gente precisa também de uma definição de convergência uniforme. E eu digo que uma série de funções converge uniformemente no intervalo B
se a sequência de somas parciais associadas da série de funções convergir uniformemente para S. Ou seja, a gente já tem a definição de convergência uniforme de sequências. Então, como a série é uma sequência de somas parciais, se a sequência de somas parciais converge uniformemente, então a minha série converge uniformemente. Bom, demonstrar a convergência uniforme, a gente viu que é uma coisa bem complicada, né? Felizmente, no caso de séries de funções, há um teorema que estabelece um critério que facilita muito a análise de convergência uniforme. Esse teorema, feito pelo Weierstrass, desenvolveu um critério, então esse critério passou a ser conhecido como critério M de Weierstrass, tá? E ele transforma a análise de uma sequência, de uma série de funções, análise de convergência uniforme de uma série de funções, a análise de convergência de uma série numérica, que a gente tem bem mais critérios para trabalhar, né? Então ele fala o seguinte: se você tiver uma série de funções f de n, e se você encontrar uma série numérica, né, de tal forma que cada uma dessas funções dentro do seu conjunto de interesse for menor do que o respectivo termo da série numérica para todo n, independente do valor x. E se você mostrar que essa série numérica, que é uma série positiva, né, for convergente, então, pelo critério de Weierstrass, a série de funções f de n converge uniformemente em B. Tá? O grande cuidado que a gente deve ter é que essa limitação numérica deve depender apenas do n, não pode depender do x. Tá? Tem que valer para todo o x dentro do meu intervalo. Então, porque isso é importante, porque dependendo do x, a gente viu, dependendo do meu conjunto B, a gente viu que uma sequência de funções pode ser convergência uniforme ou não. O mesmo acontece com uma série numérica, que nada mais é do que uma sequência de funções, né, de somas parciais. Então, o B é fundamental, né? Então tem que valer para todo elemento do meu conjunto B. Isso facilita muito nossa vida, né? Porque a gente não precisa se preocupar mais com os épsilons, né? A gente tem que apenas analisar se o termo geral da minha sendo somado na minha série de funções, ele pode ser limitado por uma constante numérica. E se essa soma dessas constantes numéricas é convergente. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Essa série de funções, seno de kx dividido por x à quarta mais k à quarta, eu digo que ela converge uniformemente nos reais, para todos os valores de x. Por que isso ocorre? Ora, a gente sabe que a seno é limitada, né? Seno independente disso é sempre menor do que 1. Essa função que está aqui embaixo, se a gente for verificar, nós temos que x à quarta mais k à quarta, como o x é maior ou igual a zero, sempre, né? X à quarta é a potência par, isso aqui é sempre maior que k à quarta. Portanto, 1 sobre x à quarta mais k à quarta é menor ou igual a 1 sobre k à quarta. Observe que k é um número, que é o índice da minha série, né? O x sumiu aqui nessa minha relação. Então, como o seno de kx é menor que 1, em módulo eu tenho que isso aqui é menor do que 1 sobre k à quarta. Lembra sempre que é módulo que eu tenho que trabalhar. Portanto, isso aqui é uma limitação para cada termo da minha série que está sendo somada. Bom, será que essa série aqui, com esse termo geral, é convergente? Essa série aqui nada mais é do que a série P com P igual a 4, que é maior do que 1. Então, ela converge. Então, pelo critério de Weierstrass, eu posso concluir que essa série de funções converge uniformemente para todos os números reais. Bom, quais são as consequências de eu ter convergência uniforme em séries de funções? As consequências são semelhantes àquelas que nós vimos em sequências de funções.
Na verdade, elas derivam disso porque a série nada mais é do que uma sequência de funções de somas parciais. Então, se eu tenho uma série de funções que convergem uniformemente num conjunto, se cada uma das minhas fn's é contínua num ponto desse conjunto, então a função também é contínua, a função resultante também é contínua nesse ponto. Se ela é contínua no intervalo AB e então a soma das integrais das funções é a integral da soma das funções. Tá? Eu posso intercalar aí as integrais na minha série infinita. Eu posso trazer a minha integral para dentro da minha série infinita. Se além disso eu tiver um intervalo num conjunto B, a f de n for derivável nesse intervalo, a derivada for contínua e a série das derivadas convergir uniformemente, então eu posso concluir que a derivada da minha série de funções é a série das derivadas. Tá? Isso resulta diretamente aí da convergência uniforme de funções. Por exemplo, vamos pegar essa função aqui, essa série, que é a série de funções seno de kx sobre k ao cubo. K é o meu índice aqui, x é a minha variável, tá? Ela converge uniformemente nos reais. De fato, perdão, nós temos aqui o módulo de seno de kx sobre k ao cubo, o seno de kx é menor do que 1, então isso aqui é menor que 1 sobre k ao cubo. Essa aqui é a série P com P igual a 3, portanto é convergente. Logo, pelo critério de Weierstrass, ela converge uniformemente. Se eu pegar a derivada dessa função, a derivada em relação a x, tá? Então vai aparecer aqui a derivada do seno é cosseno de kx. Como tem uma função aqui dentro, pela regra da cadeia, tem que ter a derivada disso aqui que dá k. Então vai dar k vezes cosseno de kx sobre k ao cubo. Simplificando aqui o k, dá 1 sobre k ao quadrado cosseno de kx. Portanto, ela é menor que 1 sobre k ao quadrado. Bom, mas essa série aqui, se eu pegar a série com esse termo, também é a série P com P maior ou igual a 1, portanto, é convergente. Portanto, esta série aqui, ela converge uniformemente também. Assim, se f de x for igual a essa função, a função resultante da convergência uniforme disso aqui, dessa série, eu posso concluir que a derivada da função vai ser exatamente essa série dada pelo cosseno de kx sobre k ao quadrado. Ou seja, quando eu tenho convergência uniforme das minhas séries de funções, eu posso considerar que a função resultante é contínua, que ela pode ser integrada, que ela pode ser derivada, desde que a sua derivada convirja uniformemente também.